Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. Hoje, vamos mergulhar em uma história de traição, justiça e escolhas difíceis. Isadora Figueiredo e Caio Monteblanc compartilham um passado turbulento, mas quando o destino os coloca de frente novamente, segredos enterrados começam a ser revelados. Entre o amor que nunca desapareceu e os segredos que os separaram, essa é uma história que vai fazer você questionar até onde iríamos por aqueles que amamos. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. A chuva batia contra as janelas do escritório de advocacia como uma sinfonia melancólica que ecoava os sentimentos de Isadora Figueiredo. Aos 30 anos, ela havia aprendido a transformar dor em determinação, mágoa em estratégia. Seus dedos deslizavam sobre os documentos espalhados na mesa de mogno, cada página representando mais um passo em direção à justiça que há tanto tempo buscava. O envelope pardo havia chegado naquela manhã, entregue por um mensageiro anônimo. Dentro dele, fotografias, extratos bancários e uma série de documentos que finalmente conectavam Caio Monteblanc ao colapso financeiro que destruíra sua família 5 anos atrás. O coração de Isadora acelerou quando viu o nome dele impresso em contratos que jamais deveria ter assinado, transferências que jamais deveria ter autorizado. Caio Monteblanc. O nome ainda causava um aperto no peito que ela tentava controlar há anos. Tinha sido mais que um namorado. Havia sido sua primeira e única verdade. O homem que conhecera seus sonhos mais íntimos e suas vulnerabilidades mais profundas. Até o dia em que tudo desmoronou. Isadora fechou os olhos e permitiu-se lembrar daquela última conversa, quando ainda acreditava que ele estaria ao seu lado durante a tempestade que se abateu sobre a família Figueiredo. Seu pai, Antônio Figueiredo, havia perdido tudo em uma série de investimentos que se revelaram fraudulentos. A empresa familiar, construída ao longo de décadas, desapareceu em questão de semanas. E Caio, que prometera apoiá-la, que jurara que enfrentariam juntos qualquer adversidade, simplesmente desapareceu. O telefone tocou, interrompendo suas lembranças. Era Letícia, sua irmã mais nova, cuja voz sempre conseguia trazer algum alívio às suas tensões. Isa, você está bem? Sua voz parece diferente no seu último áudio. Isadora sorriu tristemente. Letícia sempre conseguia perceber suas variações emocionais, mesmo à distância. Estou bem, Lê. Apenas descobri algumas coisas sobre o passado. Sobre papai? Sobre Caio. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Letícia sabia o quanto aquele nome ainda afetava sua irmã, mesmo depois de tanto tempo. Isa, você precisa ter cuidado. Sei que ainda sente algo por ele, e isso pode nublar seu julgamento. Meu julgamento está cristalino, Lê. Finalmente tenho as provas que precisava. E o que pretende fazer com elas? Isadora olhou novamente para os documentos. Havia aceitado um novo caso naquela semana. Um processo que envolvia a construtora Monteblanc Incorporações em um esquema de lavagem de dinheiro. A ironia do destino a colocava frente a frente com o homem que havia a abandonado no momento mais difícil de sua vida. Vou fazer justiça. 3 dias depois, Isadora estava no tribunal, organizando seus argumentos para a audiência preliminar. Vestia um terno azul marinho que realçava sua postura confiante. Os cabelos castanhos presos em um coque elegante que deixava seu rosto ainda mais marcante. Ela havia se tornado uma advogada respeitada, especializada em casos complexos de crimes financeiros. Cada vitória profissional era uma pequena vingança contra o mundo que tentara destruir sua família. O som de passos conhecidos fez seu estômago se revirar. Ela não precisava se virar para saber que Caio havia entrado na sala. Seu perfume, uma mistura de cedro e bergamota, ainda causava o mesmo efeito perturbador de sempre. Quando finalmente se virou, encontrou os olhos verdes que tantas vezes a fizeram perder o fôlego. Caio Monteblanc estava ali, mais maduro, com algumas linhas de expressão que não existiam 5 anos atrás,
mas ainda devastantemente atraente. O terno cinza chumbo destacava sua silhueta atlética, e os cabelos escuros, levemente grisalhos nas têmporas, davam-lhe um ar de sofisticação que não possuía antes. Isadora. Sua voz era mais grave, carregada de uma melancolia que ela não esperava ouvir. Caio. Ela conseguiu manter a voz firme, profissional. Imagino que não esperasse me encontrar aqui. Na verdade, soube que você seria a advogada do caso. Vim preparado para este momento. Preparado? Isadora arqueou uma sobrancelha. Interessante. E como exatamente alguém se prepara para enfrentar o passado? Caio deu um passo em sua direção, e ela pode perceber que seus olhos carregavam algo que parecia arrependimento. Tentando encontrar coragem para dizer verdades que deveria ter dito há muito tempo. Verdades. A voz de Isadora saiu mais cortante do que pretendia. Você falou sobre verdades? Que ironia vinda de alguém que construiu sua fortuna sobre mentiras. Isa, as coisas não são como você pensa. Não me chame assim. Ela interrompeu, sentindo o coração acelerar. Aquele direito você perdeu há 5 anos, quando me abandonou para proteger seus próprios interesses. O julgamento prosseguiu de forma tensa. Isadora apresentou evidências meticulosamente organizadas, cada argumento cuidadosamente construído, para expor as irregularidades na construtora de Caio. Ela observava suas reações, procurando por sinais de culpa ou arrependimento, mas encontrava apenas uma resignação que a confundia. Durante o intervalo, Caio se aproximou dela no corredor. Preciso falar com você. Em particular. Não temos nada para conversar que não possa ser dito aqui, na presença de nossos advogados. Isadora, por favor. 5 minutos. Há coisas que você precisa saber. A súplica em sua voz a pegou desprevenida. Durante todos aqueles anos, ela havia imaginado este momento, esperando encontrar o homem arrogante e manipulador que construíra em sua mente. Mas havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que a fazia hesitar. 5 minutos. Não mais que isso. Eles se dirigiram a uma sala de conferências vazia. Caio fechou a porta e se virou para ela, passando as mãos pelos cabelos em um gesto que ela conhecia bem. Um sinal de que ele estava nervoso. Primeiro, preciso que você saiba que nunca parei de pensar em você. Não passou um único dia sem que eu me arrependesse de como as coisas terminaram entre nós. Suas palavras são tocantes, Caio, mas chegam 5 anos atrasadas. Você acha que eu a abandonei por covardia ou por interesse próprio? Eu entendo por que pensa isso, mas não foi assim que aconteceu. Isadora cruzou os braços, mantendo a postura defensiva que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Então me esclareça. Conte-me por que o homem que dizia me amar desapareceu exatamente quando eu mais precisava dele. Caio suspirou profundamente, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão há muito tempo reprimida. Porque recebi uma ameaça. Porque alguém me disse que se eu não me afastasse de você, sua família sofreria consequências ainda piores do que já estava sofrendo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações que Isadora não estava preparada para processar. Que tipo de ameaça? Sua irmã Letícia. Disseram que ela sofreria um acidente se eu continuasse na sua vida, que sua família já estava quebrada financeiramente, mas que ainda poderia perder muito mais. Isadora sentiu o mundo girar ao seu redor. Durante todos aqueles anos, havia alimentado a raiva e o ressentimento, usando-os como combustível para sua sede de justiça. Mas e se tudo que acreditava estar errado? Você está mentindo, está tentando me manipular novamente. Estou dizendo a verdade, e tenho como provar. Caio tirou um envelope do bolso interno do paletó e o estendeu para ela. Com mãos trêmulas, Isadora abriu e encontrou uma série de mensagens de texto, fotografias de Letícia entrando e saindo da faculdade, e uma gravação de áudio. A voz na gravação era de Otávio Lins, sócio de Caio na construtora. Você tem uma escolha simples, Monteblanc. Ou se afasta da menina e deixa que as coisas sigam seu curso natural,
ou vamos tornar a situação ainda mais complicada para a família Figueiredo. A irmã mais nova é bonita, não é? Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Isadora deixou cair o envelope, sentindo as pernas fraquearem. Caio se aproximou, mas ela levantou a mão, impedindo-o de tocá-la. Por quê? Por que você nunca me contou isso? Porque você jamais teria aceitado. Você teria insistido em enfrentar a situação, e eu não podia arriscar a vida de Letícia. Preferi que você me odiasse a ver sua irmã se machucar por minha causa. Otávio Lins. Isadora murmurou o nome, começando a conectar as peças de um quebra-cabeça que havia montado de forma errada. Ele esteve envolvido no esquema que destruiu a empresa do meu pai. Ele foi o arquiteto de tudo. Usou nossa construtora para lavar dinheiro de várias operações ilegais, incluindo o golpe que atingiu seu pai. Quando descobri, já era tarde demais. Eu estava profundamente envolvido. Mesmo sem saber, Isadora se deixou cair em uma cadeira, sentindo o peso de 5 anos de raiva e ressentimento desmoronando sobre ela. Todas as noites em que havia sonhado com este momento de confronto, todas as vezes em que havia planejado sua vingança, e agora descobria que o homem que culpava também havia sido uma vítima. Então, você sabia que eu estava trabalhando neste caso? Sabia. E sabia que você descobriria a verdade mais cedo ou mais tarde. Otávio também sabe, e está nervoso. Ele tem tentado me convencer a fazer um acordo, a entregar informações que podem comprometer você. Que tipo de informações? Evidências forjadas que sugerem que você sabia sobre minhas supostas atividades ilegais quando estávamos juntos. Que você foi minha cúmplice e que agora está tentando me incriminar para se proteger. O estômago de Isadora se contraiu. A complexidade da situação era muito maior do que havia imaginado. Não se tratava apenas de um caso de vingança pessoal, mas de uma teia de corrupção que poderia destruir tanto sua carreira quanto sua reputação. Por que está me contando isso? Por que arriscar sua própria liberdade para me proteger? Caio se ajoelhou ao lado da cadeira onde ela estava sentada, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que ela havia esquecido de que existia. Porque eu a amo, porque nunca parei de amá-la, mesmo quando você me odiava, porque prefiro passar o resto da minha vida na prisão sabendo que você está segura, do que viver livre, sabendo que você foi destruída por minha causa. As palavras de Caio ecoaram na sala silenciosa, carregadas de uma sinceridade que cortava fundo em seu coração. Isadora se viu lutando entre a lógica que havia cultivado como advogada e as emoções que havia tentado suprimir por tanto tempo. Caio, eu não sei o que dizer. Durante todos esses anos Você me odiou e tinha todo o direito de fazer isso. Eu deveria ter lutado por você. Deveria ter encontrado uma forma de proteger tanto você quanto Letícia sem destruir nosso relacionamento. Mas você estava tentando proteger minha família. Como posso culpá-lo por isso? Porque havia outras formas. Porque fui covarde. Porque preferi o caminho mais fácil, me afastar e deixar que você pensasse o pior de mim. Isadora estendeu a mão e tocou o rosto de Caio, sentindo a textura áspera de sua barba por fazer. O toque despertou uma cascata de lembranças. Manhãs preguiçosas em que ela acordava em seus braços, conversas sobre seus planos de futuro, sonhos compartilhados que pareciam impossíveis de realizar agora. O que vamos fazer agora? Vamos expor Otávio. Vamos revelar toda a verdade, mesmo que isso signifique que eu também serei punido pelas coisas que fiz, mesmo que inconscientemente. E se ele cumprir suas ameaças? E se tentar fazer algo contra Letícia? Não vamos dar essa chance a ele. Já reuni evidências suficientes para incriminá-lo. Só estava esperando o momento certo para agir. Isadora se levantou, sua mente de advogada começando a processar as informações e formular uma estratégia. Precisamos ser muito cuidadosos. Otávio não é apenas um criminoso, é um criminoso inteligente. Ele não chegou onde está sendo descuidado. Concordo.
Mas tem uma vantagem. Ele ainda pensa que sou seu aliado. Não imagina que eu descobri o que ele fez com sua família. Como descobriu? Caio sorriu tristemente. Contratei um investigador particular há 3 anos. Queria limpar meu nome e encontrar uma forma de me aproximar de você novamente. Foi assim que descobri toda a verdade sobre o esquema que destruiu seu pai. Nos dias que se seguiram, Isadora se viu em uma posição estranha. Por um lado, estava colaborando com o homem que havia considerado seu inimigo por 5 anos. Por outro, estava redescobrindo sentimentos que havia enterrado profundamente. Trabalhavam até tarde da noite, organizando evidências, construindo um caso sólido contra Otávio Lins. A proximidade física despertava sensações que ela havia esquecido, e frequentemente se pegava observando Caio quando ele não estava olhando. Havia momentos em que seus olhos se encontravam sobre os documentos, e a tensão entre eles se tornava quase palpável. Momentos em que suas mãos se tocavam acidentalmente, e ela sentia um arrepio percorrer sua espinha. Momentos em que ela se lembrava de por que havia se apaixonado por ele. Isadora, Caio disse uma noite quando estavam sozinhos em seu escritório. Preciso que você saiba que não espero que me perdoe. Não espero que voltemos a ser o que éramos antes. Só preciso que você saiba que cada dia longe de você foi um inferno. Caio, por favor, deixe-me terminar. Sei que machucou você profundamente. Sei que quebrei sua confiança e que talvez ela nunca possa ser reconstruída completamente. Mas preciso que você saiba que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Isadora se aproximou dele, seus corações batendo aceleradamente. Estava tão perto que podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de seu perfume misturado com o aroma de café que sempre o acompanhava durante as longas horas de trabalho. E se eu disser que talvez ainda seja possível reconstruir essa confiança? Os olhos de Caio se arregalaram de surpresa e esperança. Isadora, você não pode estar falando sério. Depois de tudo, descobri que você não é o homem que eu pensava que era. Descobri que você fez uma escolha impossível para proteger minha família. Descobri que nunca parou de me amar, assim como eu nunca parei de amar você. As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse contê-las. Durante 5 anos, havia negado seus sentimentos. Havia se convencido de que o que sentia era apenas raiva e ressentimento. Mas estar ali, com ele, trabalhando juntos, havia despertado toda a paixão que tentara suprimir. Caio a puxou para seus braços, e ela não resistiu. O beijo que se seguiu foi carregado de 5 anos de saudade, de arrependimento, de amor negado. Suas mãos se entrelaçaram em seus cabelos, e ela se permitiu sentir novamente o que significava estar nos braços do homem que amava. Quando se separaram, ambos estavam respirando ofegantes. Isa, Não diga nada. Não ainda. Primeiro vamos terminar o que começamos. Vamos expor Otávio e limpar seu nome. Depois conversamos sobre nós. Mas o destino parecia ter outros planos. Na manhã seguinte, Isadora recebeu uma ligação de Letícia. Sua irmã estava em pânico. Isa, preciso falar com você. Algo muito estranho está acontecendo. Tem um homem me seguindo e ontem à noite alguém invadiu meu apartamento. O sangue de Isadora gelou. Otávio havia descoberto que ela e Caio estavam trabalhando juntos e estava elevando a pressão. Lé, você está bem? Está machucada? Estou bem, mas estou com medo. Quem é esse homem? O que ele quer comigo? Ouça, preciso que você vá para a casa da tia Marta e fique lá até eu resolver isso. Não saia sozinha. Não fale com estranhos. Você entendeu? Isa, você está me assustando. O que está acontecendo? Estou lidando com um caso complicado e algumas pessoas estão tentando me pressionar. Prometo que vou explicar tudo depois, mas agora preciso que você confie em mim. Depois de desligar, Isadora ligou imediatamente para Caio. Otávio começou a pressionar. Letícia está sendo seguida. Merda.
Ele está mais desesperado do que eu imaginava. Isadora, precisamos acelerar nosso plano. Ou precisamos aceitar a proposta dele. Não posso colocar minha irmã em risco. Não vamos ceder agora. Temos evidências suficientes para acabar com ele. Só precisamos de uma forma de entregá-las às autoridades sem que ele perceba. E se ele descobrir antes? E se machucar Letícia? Não vai machucar. Eu não vou permitir. Como pode ter tanta certeza? Porque vou me entregar a ele. Vou dizer que aceito fazer um acordo, que estou disposto a incriminá-la para me proteger. Enquanto isso, você entrega as evidências ao Dr. Álvaro. Dr. Álvaro era o mentor de Isadora, um promotor aposentado que havia se tornado uma figura paterna para ela depois da morte de seu pai. Se havia alguém em quem ela confiava cegamente, era ele. Caio, isso é muito perigoso. Se Otávio descobrir que você está mentindo, é um risco que preciso correr. Não posso deixar que ele machuque você ou sua irmã. E se você não sobreviver? E se ele decidir se livrar de você? Caio tocou o rosto de Isadora com ternura. Então pelo menos morrerei sabendo que protegi as pessoas que amo. Não diga isso. Não vou permitir que você se sacrifique por mim. Não é sacrifício, Isa. É amor. É a chance de fazer o que deveria ter feito há 5 anos. Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. Ficou pensando em todas as possibilidades, em todos os cenários que poderiam dar errado. Caio havia arriscado tudo para proteger sua família 5 anos atrás, e agora estava disposto a fazer isso novamente. Mas ela não era mais a mesma mulher de 5 anos atrás. Havia se tornado uma advogada experiente, uma lutadora que não recuava diante de desafios. Não ia permitir que Caio enfrentasse Otávio sozinho. Na manhã seguinte, ela ligou para Dr. Álvaro e marcou um encontro urgente. Precisava de um plano que protegesse tanto Caio quanto Letícia. Isadora, que bom vê-la. Dr. Álvaro a recebeu em seu escritório com o sorriso caloroso que ela sempre associava à segurança e sabedoria. Você parece preocupada. Doutor, preciso de sua ajuda. Estou envolvida em um caso que pode colocar minha família em perigo. Isadora contou toda a história. O relacionamento com Caio, a descoberta da verdade sobre Otávio, as ameaças contra Letícia. Dr. Álvaro ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Você tem essas evidências? Tenho. Caio reuniu material suficiente para incriminar Otávio em uma dúzia de crimes diferentes. E qual é exatamente o plano dele? Quer se entregar a Otávio, fingir que aceita um acordo, enquanto eu entrego as evidências às autoridades. Dr. Álvaro balançou a cabeça. Muito perigoso. Otávio não é idiota. Se descobrir que está sendo enganado, pode fazer algo desesperado. Exatamente o que eu pensei. Por isso preciso de uma alternativa. Há uma forma de fazer isso com mais segurança, mas vai exigir que você confie em mim completamente. Doutor, confio no senhor mais do que em qualquer pessoa neste mundo. Ótimo. Então vamos montar uma operação. Vou entrar em contato com alguns colegas que ainda estão ativos no Ministério Público. Vamos preparar uma emboscada para Otávio, mas ele não pode suspeitar de nada. O que preciso fazer? Convencer Caio a aceitar usar um dispositivo de gravação. Queremos que Otávio se incrimine sozinho. Quando Isadora contou o plano para Caio, ele ficou relutante. É muito arriscado. Se ele descobrir que estou gravando, não vai descobrir. Dr. Álvaro tem contatos na polícia. Vão usar equipamentos de última geração. Otávio não vai perceber nada. E se algo der errado? Então enfrentaremos juntos. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Caio segurou suas mãos, entrelaçando seus dedos com os dele. Isadora, antes de fazermos isso, preciso que você saiba que estes últimos dias foram os melhores que tive em 5 anos. Poder trabalhar com você, poder estar perto de você novamente. Se algo der errado, quero que você saiba que valeu a pena. Nada vai dar errado. Não vou permitir. Você não pode controlar tudo, Isa. Às vezes, a vida
Ela o interrompeu com um beijo, intenso e cheio de promessas. Às vezes a vida nos dá uma segunda chance, e não vou desperdiçar a nossa. O encontro com Otávio foi marcado para o final da tarde, no topo do edifício da construtora Monteblanc, um local simbólico, onde Caio havia construído seus sonhos profissionais e onde agora arriscava tudo para reconstruir sua vida pessoal. Isadora estava em um prédio próximo, acompanhando tudo através de equipamentos de monitoramento fornecidos pela polícia. Dr. Álvaro estava ao seu lado, oferecendo suporte emocional e técnico. Respire fundo, Isadora. Caio é inteligente e corajoso. Ele vai conseguir. Espero que sim, doutor. Não posso perdê-lo novamente. No topo do edifício, Caio esperava por Otávio. O vento da tarde fazia suas roupas tremularem, e ele sentia o peso do dispositivo de gravação preso ao seu corpo. Tudo dependia de sua capacidade de representar, de convencer Otávio de que realmente estava disposto a trair Isadora. Otávio chegou pontualmente, acompanhado de 2 homens que claramente serviam como segurança. Ele era um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e olhos frios que analisavam tudo ao seu redor com desconfiança. Monteblanc, espero que tenha tomado a decisão certa. Tomei, estou disposto a fazer o acordo. Ótimo. E a advogada? Ela sabe sobre nossa conversa? Não sabe de nada. Continua acreditando que sou o homem que destruiu a família dela. Perfeito. Então você entende o que precisa fazer? Entendo. Vou dizer que ela tinha conhecimento sobre as operações ilegais da construtora quando estávamos juntos, que foi minha cúmplice e que agora está tentando me incriminar para se proteger. E você tem evidências que comprovem isso? Tenho. Documentos, e-mails, registros de transferências. Tudo o que você precisa para destruir a carreira dela. Otávio sorriu, um sorriso frio e calculista. Excelente. Sabia que você era inteligente demais para se sacrificar por uma mulher. Aprendi que no mundo dos negócios, sentimentos são luxos que não podemos nos dar ao luxo de ter. Exato. E por falar em luxos, há mais uma coisa que preciso que você faça. O quê? A irmã dela, Letícia, está se tornando um problema. Fez algumas perguntas inconvenientes para as pessoas erradas. O coração de Caio acelerou. Esta não era parte do plano. Que tipo de perguntas? Sobre o pai dela. Sobre como ele realmente perdeu a empresa. Aparentemente, Isadora não conta tudo para a irmãzinha. E o que você quer que eu faça? Quero que você cuide dela, permanentemente. Caio sentiu o sangue gelar em suas veias. Otávio não estava apenas pedindo para ele trair Isadora. Estava pedindo para ele matar Letícia. Otávio, eu aceito incriminar Isadora, mas matar alguém é necessário. Você não tem escolha, Monteblanc. Ou você resolve o problema da irmã, ou eu resolvo o problema das duas. E do você também. A conversa estava sendo gravada, e Caio sabia que Otávio havia se incriminado suficientemente. Mas ele ainda precisava ganhar tempo para que a polícia pudesse chegar. Preciso de tempo para planejar. Não posso simplesmente... Você tem 24 horas. Amanhã à noite quero que a menina tenha desaparecido permanentemente. E se Isadora suspeitar de mim? Então você vai ter que resolver o problema dela também. Foi nesse momento que Caio percebeu que Otávio estava completamente fora de controle. Ele não tinha apenas ordenado a morte de Letícia. Estava implicitamente ameaçando Isadora também. No prédio próximo, Isadora ouviu a conversa com o horror crescente. Otávio não era apenas um criminoso financeiro. Era um psicopata disposto a matar para proteger seus segredos. Dr. Álvaro, ele ameaçou minha irmã. Temos que fazer alguma coisa agora. Calma, Isadora. A polícia já está a caminho. Caio só precisa manter Otávio falando por mais alguns minutos. No topo do edifício, Caio sentiu que estava perdendo o controle da situação. Otávio havia cruzado uma linha que tornava impossível continuar fingindo.
Otávio, há algo que você precisa saber. O quê? Eu nunca tive a intenção de fazer um acordo com você. A expressão de Otávio mudou instantaneamente. Sua face se contorceu em uma máscara de raiva e traição. O que você disse? Disse que sei exatamente o que você fez com a família Figueiredo. Sei que você orquestrou toda a operação que destruiu Antônio Figueiredo. E sei que você ameaçou Letícia para me forçar a me afastar de Isadora. Otávio fez um sinal para seus homens, que imediatamente sacaram armas. Você é um idiota, Monteblanc. Achou que podia me enganar? Não achei que podia, eu sabia que podia. E consegui. Toda a nossa conversa foi gravada. A polícia deve estar chegando a qualquer momento. Então você vai morrer antes que eles cheguem. No momento em que Otávio levantou a arma, Caio ouviu o som de helicópteros se aproximando. A polícia havia chegado, mas talvez fosse tarde demais. Isadora, observando tudo de longe, não conseguiu mais ficar parada. Contra todas as ordens que havia recebido, saiu correndo do prédio onde estava e se dirigiu para o edifício da construtora. Isadora, não! Dr. Álvaro gritou, mas ela já havia desaparecido. Isadora subiu as escadas do edifício 2 degraus por vez, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvir o som ecoando em seus ouvidos. Cada passo a aproximava de Caio. Cada segundo que passava aumentava o desespero que sentia crescer em seu peito. As palavras de Otávio ainda ecoavam em sua mente. Então você vai morrer antes que eles cheguem. Quando chegou ao último andar, ouviu o som de vozes alteradas vindo do terraço. Sua mão tremeu ao empurrar a porta que dava acesso à cobertura, e o que viu a fez parar por um momento, tentando processar a cena diante de seus olhos. Caio estava de pé, as mãos levantadas, enquanto Otávio apontava uma arma diretamente para seu peito. Os 2 homens de segurança se posicionavam estrategicamente, bloqueando qualquer rota de fuga. O vento forte da tarde fazia os cabelos de todos tremularem, criando uma atmosfera quase cinematográfica para aquele confronto mortal. Você realmente achou que eu era idiota o suficiente para cair em uma armadilha tão óbvia? Otávio gritava, sua voz carregada de uma fúria que parecia consumir todo o ar ao redor. Você me subestimou, Monteblanc, e esse foi seu erro fatal. Talvez. Caio mantinha a voz surpreendentemente calma, mesmo com uma arma apontada para ele. Mas pelo menos conseguiu o que queria. Agora todo mundo vai saber que tipo de monstro você realmente é. Ninguém vai saber de nada, porque não vai sobrar ninguém para contar a história. Foi nesse momento que Isadora tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Em vez de esperar pela polícia, em vez de seguir o protocolo de segurança, ela fez o que seu coração mandava. Empurrou a porta com força e gritou: Otávio! Todos se viraram em sua direção, e por um breve momento, o tempo pareceu congelado. Os olhos de Caio se arregalaram de terror ao vê-la ali, exposta e vulnerável. Otávio sorriu com uma satisfação cruel, como se sua oração tivesse sido atendida. Que surpresa maravilhosa! A advogadinha veio se juntar à festa. Isadora, saia daqui, agora! Caio gritou, sua voz carregada de desespero. Não vou sair. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Ela caminhou lentamente em direção ao grupo, suas mãos também erguidas em sinal de rendição, mas seus olhos fixos nos de Caio. Havia uma determinação em seu olhar que ele reconhecia bem. A mesma determinação que ela sempre demonstrava quando defendia uma causa em tribunal. Que romântico! Otávio riu, um som frio e sem humor. O casal reunido novamente. Será um prazer me livrar dos 2 de uma vez só. Otávio, você não precisa fazer isso. Isadora falou com a mesma voz firme que usava para persuadir jurados. Você já tem o que quer. Caio disse que ia cooperar com você. Ah, mas descobrimos que o querido Caio estava mentindo, não é mesmo? Ele me traiu, assim como traiu você há 5 anos. Ele não me traiu. Ele estava tentando me proteger. Proteger? Otávio gargalhou. Ele estava protegendo o próprio pescoço,
assim como está fazendo agora. Isadora deu mais um passo em direção a eles, ignorando os gestos desesperados de Caio para que ela recuasse. Você está errado. Caio me mostrou as gravações, as ameaças que você fez contra minha irmã. Eu sei que foi você quem destruiu minha família, não ele. E o que pretende fazer com essa informação? Processar-me? Será difícil fazer isso quando estiver morta. O som dos helicópteros estava se aproximando cada vez mais, e Isadora percebeu que precisava ganhar tempo. Otávio estava claramente desesperado, e homens desesperados eram imprevisíveis. Você tem razão. Não posso processar você quando estiver morta. Mas posso fazer uma proposta. Que proposta? Deixe Caio ir, e eu fico. Sou eu quem você realmente quer, não é? Sou eu quem está construindo o caso contra você. Sem mim, você pode facilmente incriminar Caio e sair livre desta situação. Isadora, não. Caio tentou se mover em sua direção, mas um dos seguranças o impediu, pressionando o cano de uma arma contra suas costelas. É uma proposta interessante. Otávio parecia estar considerando a ideia. Mas há um problema. Você já viu meu rosto, já sabe demais. E há também a questão da sua irmãzinha. Letícia não sabe de nada. Ela nem sequer suspeita que você existe. Se me matar, você vai ter que matá-la também. E isso vai atrair muito mais atenção das autoridades. Ou posso matar vocês três e desaparecer do país. Tenho dinheiro suficiente para viver confortavelmente em qualquer lugar do mundo. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Otávio havia chegado a um ponto em que não tinha mais nada a perder. E isso o tornava extremamente perigoso. Otávio, pense com calma. Se você nos matar aqui, na cobertura de um edifício no centro da cidade, com helicópteros da polícia circulando, vai ser impossível escapar. Mas se você negociar... Ele interrompeu, sua voz subindo uma oitava. Negociar com quem? Com a polícia que já está me cercando? Com o Ministério Público que já tem evidências suficientes para me condenar? Não há mais negociação possível. Foi nesse momento que Isadora percebeu algo nos olhos de Otávio, que a fez entender a verdadeira gravidade da situação. Não havia lógica ali, não havia racionalidade. Havia apenas o desespero de um homem que sabia que sua vida como conhecia havia chegado ao fim. Então é assim que vai terminar? Ela perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Você vai matar duas pessoas inocentes porque não consegue aceitar as consequências de suas próprias escolhas? Inocentes? Otávio riu novamente, mas desta vez havia uma nota histérica em sua risada. Você acha que são inocentes? Você que passou 5 anos planejando se vingar de Caio. Ele que se beneficiou financeiramente de todas as minhas operações. Vocês são tão culpados quanto eu. A diferença é que nós estamos tentando consertar nossos erros. Você está apenas tentando escondê-los. Caio, que havia permanecido em silêncio nos últimos minutos, finalmente falou. Otávio, você ainda tem uma chance de sair desta situação sem se tornar um assassino. Entregue-se, coopere com as autoridades. Você é inteligente, tem dinheiro para contratar os melhores advogados. Pode conseguir um acordo. Um acordo? Otávio virou a arma em direção a Caio. Que tipo de acordo me permitiria manter minha liberdade? Que tipo de acordo apagaria tudo o que fiz? Talvez nenhum. Mas pelo menos você não teria sangue em suas mãos. Já tenho sangue em minhas mãos. O sangue do pai dela. Ele apontou para Isadora. Antônio Figueiredo se matou por minha causa. Mais 2 mortes não vão fazer diferença. Isadora sentiu o mundo girar ao ouvir essas palavras. Seu pai havia morrido de ataque cardíaco poucos meses depois de perder a empresa. Mas ela nunca havia considerado que... Meu pai não se matou. Ele teve um infarto. Teve um infarto depois de tomar uma overdose de remédios para o coração. Eu sei porque foi um dos meus homens quem entregou os remédios para ele. A revelação atingiu Isadora como um soco no estômago. Durante todos esses anos,
Ela havia acreditado que seu pai morrera de causas naturais, vítima do estresse de perder tudo. Descobrir que havia sido induzido ao suicídio por Otávio abriu uma ferida que ela nem sabia que existia. Você matou meu pai. Seu pai se matou. Eu apenas forneci os meios. A raiva que Isadora sentiu naquele momento era diferente de tudo que já havia experimentado. Era uma fúria primitiva, visceral, que ameaçava consumir toda a sua racionalidade. Caio deve ter percebido a mudança em sua expressão, porque gritou: "Isa, não! Não deixe que ele te provoque!" Mas era tarde demais. Isadora se lançou em direção a Otávio, movida por uma sede de vingança que havia sido reprimida por anos. Ele não esperava o ataque e recuou, tropeçando em seus próprios pés. O que aconteceu a seguir se desenrolou em câmera lenta. Otávio tentou recuperar o equilíbrio, mas o vento forte da tarde e a surpresa do ataque de Isadora o desestabilizaram completamente. Ele cambaleou em direção à borda da cobertura, seus braços se agitando desesperadamente em busca de algo para se apoiar. Caio, aproveitando a distração dos seguranças, conseguiu se livrar e correu em direção a Isadora, que estava perigosamente próxima à borda junto com Otávio. Em um reflexo desesperado, ele a puxou para longe do parapeito no exato momento em que Otávio perdeu completamente o equilíbrio. O grito de Otávio ecoou pelo ar por alguns segundos intermináveis, antes de ser abafado pelo som dos helicópteros. Os dois seguranças, percebendo que a situação havia saído completamente de controle, largaram suas armas e se renderam. Isadora estava tremendo nos braços de Caio, o choque do que havia acontecido começando a se manifestar. Ela havia visto um homem morrer, havia sido parcialmente responsável por sua morte e descoberto que seu pai havia sido assassinado. Era informação demais para processar de uma só vez. Está tudo bem. Está tudo bem. Caio repetia as palavras como um mantra, tanto para consolá-la quanto para se convencer de que realmente estava tudo bem. Ele matou meu pai, Caio. Ele matou meu pai. Eu sei, amor. Mas acabou. Ele não pode mais machucar ninguém. A polícia invadiu a cobertura poucos minutos depois, encontrando Caio e Isadora abraçados no chão, ainda em choque. Os seguranças foram presos imediatamente e um investigador se aproximou do casal para tomar seus depoimentos. Precisamos que vocês venham conosco para prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu aqui. Nas horas que se seguiram, Isadora e Caio foram interrogados separadamente. Eles contaram toda a história, o relacionamento do passado, as ameaças de Otávio, o plano para gravá-lo confessando seus crimes e os eventos que levaram à sua morte. As gravações que Caio havia feito forneceram evidências substanciais dos crimes de Otávio, incluindo sua confissão sobre o assassinato de Antônio Figueiredo. A morte foi considerada acidental, resultado de sua própria tentativa de agredir Isadora. Quando finalmente foram liberados, já era madrugada. Eles saíram da delegacia em silêncio, ainda processando tudo o que havia acontecido. "Para onde você quer ir?" Caio perguntou gentilmente. "Para casa. Quero ver Letícia. Quero ter certeza de que ela está bem." Eles dirigiram até a casa da tia Marta, onde Letícia havia passado os últimos dias. Quando Isadora a viu, sã e salva, finalmente permitiu-se chorar. Todas as emoções reprimidas dos últimos dias vieram à tona de uma vez. O alívio, a tristeza, a raiva, o amor. Letícia a abraçou sem fazer perguntas, intuindo que sua irmã havia passado por algo traumático. Caio ficou na porta, observando a cena, sentindo-se ao mesmo tempo parte da família e intruso. "Caio." Letícia finalmente o notou. Você está bem?" "Estou, Lê. Estamos todos bem agora." Letícia olhou entre sua irmã e Caio, percebendo que havia muito mais na história do que imaginava. "Vocês voltaram a se falar?" Isadora se afastou do abraço de sua irmã e olhou para Caio. Havia tanto que precisavam conversar, tanto que precisavam resolver.
Mas naquele momento, tudo que ela queria era a certeza de que ele não desapareceria novamente. Acho que sim. Acho que finalmente voltamos a nos falar. Nos dias que se seguiram, a história se tornou manchete em todos os jornais. A morte de Otávio Lins e a exposição de sua rede de crimes financeiros causou um terremoto no mundo empresarial. Várias outras empresas que haviam sido usadas em seus esquemas de lavagem de dinheiro foram investigadas, e dezenas de pessoas foram presas. Caio, apesar de ter sido inicialmente considerado suspeito, foi rapidamente inocentado quando as investigações comprovaram que ele havia sido manipulado por Otávio. Sua cooperação com as autoridades e as evidências que forneceu foram fundamentais para desmantelar toda a operação criminosa. Isadora se viu no centro das atenções como a advogada que havia ajudado a expor um dos maiores esquemas de corrupção dos últimos anos. Ofertas de trabalho chegavam diariamente, e sua reputação profissional nunca havia sido tão sólida. Mas nada disso importava tanto quanto a conversa que ela sabia que precisava ter com Caio. Eles se encontraram em um café pequeno e discreto, longe dos olhares curiosos dos jornalistas que ainda o seguiam ocasionalmente. Caio chegou primeiro e a esperou em uma mesa no fundo, seus olhos revelando a mesma nervosismo que ela sentia. "Como você está?" Foi a primeira pergunta que ele fez quando ela se sentou. "Ainda processando tudo, e você?" "Igual. Tem sido difícil lidar com a culpa." "Que culpa?" "Por ter deixado Otávio me manipular durante tanto tempo, por não ter lutado por você quando deveria, por ter permitido que ele destruísse nossa família." Isadora estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. "Caio, você não pode se culpar por ter sido vítima de um psicopata. Otávio era inteligente, manipulador e não tinha escrúpulos. Ele nos enganou a todos. Mas eu deveria ter percebido. Deveria ter encontrado uma forma de proteger você e Letícia sem me afastar. Talvez. Mas o que importa é que você tentou fazer o que achava certo na época. E quando teve a chance de consertar as coisas, você arriscou sua vida por nós." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Havia tanta coisa que queriam dizer, mas as palavras pareciam inadequadas para expressar a complexidade de seus sentimentos. "Isadora", Caio finalmente quebrou o silêncio. "Eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo que aconteceu, mas você acha que ainda há uma chance para nós?" A pergunta que ela havia estado esperando e temendo ao mesmo tempo. "Caio, eu passei 5 anos odiando você. 5 anos construindo uma vida sem você. Não posso simplesmente esquecer isso da noite para o dia." "Eu entendo. Não estou pedindo para você esquecer. Estou pedindo para você me dar a chance de reconquistar sua confiança. E se eu disser que não sei se isso é possível? E se eu disser que tenho medo de me magoar novamente? Então eu vou ter que aceitar isso. Mas antes, quero que você saiba que você é a mulher da minha vida, Isadora. Sempre foi, sempre será. Não importa o que aconteça entre nós, isso nunca vai mudar." Isadora sentiu lágrimas se formando em seus olhos. As palavras de Caio ecoavam com uma sinceridade que ela havia esquecido que existia. "Eu também te amo, Caio. Nunca parei de te amar, mesmo quando tentei me convencer do contrário. Mas o amor não é suficiente se não há confiança. Então me deixe reconquistar sua confiança. Me dê tempo para provar que mudei, que aprendi com meus erros. E se você não conseguir? E se descobrirmos que o que tínhamos no passado não pode ser reconstruído? Então pelo menos tentamos. Pelo menos não passamos o resto da vida nos perguntando e se." Isadora olhou para o homem sentado à sua frente. Podia ver as marcas que os últimos 5 anos haviam deixado em seu rosto. As linhas de expressão que falavam de arrependimento e solidão. Mas também podia ver a mesma intensidade em seus olhos. A mesma paixão que a havia feito se apaixonar por ele. "Está bem", ela disse finalmente. "Vamos tentar, mais devagar, sem pressão, sem expectativas irreais.
O sorriso que se espalhou pelo rosto de Caio foi como o sol nascendo depois de uma longa noite. Devagar, prometo, eles recomeçaram como estranhos que se conheciam intimamente. Encontros casuais para café, conversas longas ao telefone, caminhadas no parque onde costumavam ir quando eram mais jovens. Caio não forçava a proximidade física, não pressionava por definições. Ele simplesmente estava presente, disponível, mostrando através de ações pequenas e consistentes que havia realmente mudado. Isadora, por sua vez, lutava contra seus próprios medos e inseguranças. Havia momentos em que se pegava questionando suas motivações, se perguntando se estava sendo ingênua ao dar uma segunda chance para o homem que havia quebrado seu coração. Mas havia também momentos em que tudo parecia se encaixar perfeitamente. Quando eles conversavam sobre trabalho, e ela se lembrava de como ele sempre a apoiava em suas ambições profissionais. Quando ele fazia uma piada, e ela se lembrava de como ele sempre conseguia fazê-la rir mesmo nos dias mais difíceis. Quando seus olhos se encontravam, e ela sentia a mesma conexão elétrica que sempre existira entre eles. 3 meses depois do incidente na cobertura, eles tiveram sua primeira discussão séria como casal em reconstrução. Isadora havia aceito um caso complexo que exigiria longas horas de trabalho e várias viagens. E Caio havia expressado preocupação sobre como isso afetaria o tempo que passavam juntos. "Você está tentando me controlar?" Isadora perguntou, sua voz carregada de uma defensividade que a surpreendeu. "Não, estou apenas dizendo que sinto sua falta quando você não está aqui. Eu tenho uma carreira, Caio. Tenho responsabilidades. Eu sei disso, e admiro sua dedicação. Só queria que você soubesse como me sinto. E como você se sente. Como se estivesse perdendo você novamente." A honestidade crua da resposta desarmou completamente a defensividade de Isadora. Ela se deu conta de que Caio não estava tentando controlá-la. Estava expressando uma vulnerabilidade genuína. "Você não está me perdendo. Estou aqui. Estou tentando fazer isso dar certo. Eu sei. E eu também estou tentando. Mas às vezes tenho medo de que você decida que é mais fácil viver sem mim. Caio, olhe para mim." Ela segurou seu rosto entre as mãos. "Se eu quisesse viver sem você, não estaria aqui. Não estaria investindo meu tempo e meu coração nesta relação. Mas preciso que você entenda que não sou mais a mesma mulher de 5 anos atrás. Construí uma vida independente, uma carreira sólida, e não vou abrir mão disso. Eu não quero que você abra mão de nada. Quero apenas fazer parte da sua vida, não ser o centro dela. Então vamos encontrar um equilíbrio. Vamos aprender a ser um casal que se apoia mutuamente sem se perder individualmente." Foi a partir dessa conversa que eles realmente começaram a reconstruir uma base sólida para seu relacionamento. Eles estabeleceram limites claros, comunicação aberta e uma compreensão mútua de suas necessidades e expectativas. 6 meses depois, Caio pediu Isadora em casamento novamente. Não foi um pedido grandioso ou público. Foi íntimo, pessoal, feito em um momento de absoluta sinceridade entre eles. Eles estavam em casa, preparando o jantar juntos, quando ele parou de cortar os legumes e se virou para ela. "Isa, eu quero me casar com você." Não foi uma pergunta, foi uma declaração, dita com a certeza de alguém que havia pensado muito sobre aquilo. "Caio, não precisa responder agora. Só queria que você soubesse que é isso que eu quero. Quero que você seja minha esposa, quero construir uma família com você, quero envelhecer ao seu lado." Isadora largou a faca que estava usando e se virou completamente para ele. "E se eu disser sim? E se nos casarmos e descobrirmos que não conseguimos superar completamente o passado? Então vamos trabalhar nisso juntos. Vamos fazer terapia, vamos conversar, vamos lutar pelo nosso relacionamento. Mas vamos fazer isso como marido e mulher. E se eu disser não? Então vou continuar te amando e esperando que você mude de ideia." Isadora sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. "Então sim, eu quero me casar com você.
O casamento aconteceu um ano depois, em uma cerimônia pequena e íntima para a família e amigos próximos. Dr. Álvaro conduziu a cerimônia, e Letícia foi a madrinha de Isadora. Foi um evento cheio de emoção, mas também de esperança e renovação. Durante a lua de mel, eles visitaram lugares que haviam sonhado em conhecer juntos, quando eram mais jovens. Foi uma oportunidade de criar novas memórias, de substituir os sonhos quebrados por realizações concretas. Você se arrepende? Caio perguntou uma noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda de seu hotel. De ter me casado com você? Nunca. De ter me perdoado? Isadora se virou para ele, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele havia aprendido a associar com seus momentos de maior sinceridade. Caio, perdão não é esquecer o que aconteceu. Perdão é escolher construir algo novo apesar do que aconteceu. É escolher o amor apesar da dor. E todos os dias, eu faço essa escolha. E eu prometo que todos os dias vou merecer essa escolha. 5 anos depois de sua reconciliação, Isadora e Caio haviam construído não apenas um casamento sólido, mas também uma parceria profissional. Eles abriram um escritório de advocacia, especializado em crimes financeiros, usando suas experiências pessoais para ajudar outras vítimas de fraudes e manipulações. Isadora havia se tornado uma das advogadas mais respeitadas do país, conhecida não apenas por sua competência técnica, mas também por sua compaixão com as vítimas. Caio havia reestruturado completamente sua construtora, implementando práticas éticas rigorosas e se tornando um exemplo de como empresários podem operar com integridade. Eles tiveram 2 filhos, um menino que herdou os olhos verdes do pai e a determinação da mãe, e uma menina que possuía a doçura da tia Letícia e a inteligência arguta de ambos os pais. Às vezes me pergunto como seria nossa vida se Otávio nunca tivesse aparecido. Isadora disse uma noite, enquanto observavam seus filhos brincarem no jardim. Diferentes, mas não necessariamente melhores. Como assim? Talvez nunca tivéssemos aprendido a valorizar realmente o que tínhamos. Talvez nunca tivéssemos crescido como pessoas. A dor nos moldou, Isa. Nos fez mais fortes, mais compassivos, mais gratos. Você realmente acredita nisso? Acredito. Não que eu deseje dor a ninguém, mas acredito que às vezes precisamos ser quebrados para ser reconstruídos de forma mais sólida. Isadora refletiu sobre essas palavras. Havia verdade nelas. A mulher que ela era agora, confiante, resiliente, capaz de amar profundamente sem perder sua identidade, havia sido forjada tanto pelos momentos de felicidade quanto pelos de sofrimento. Então você não mudaria nada do que aconteceu? Mudaria o tempo que perdemos, mudaria a dor que causamos um ao outro, mas não mudaria o fato de termos aprendido que o verdadeiro amor é escolhido todos os dias, não apenas sentido. Naquela noite, depois de colocarem as crianças para dormir, eles se sentaram no sofá da sala, envolvidos em um abraço confortável. Isadora tinha a cabeça apoiada no peito de Caio, ouvindo o som constante de seu coração. Caio, obrigada. Por quê? Por ter lutado por nós. Por não ter desistido quando eu tinha certeza de que havia desistido. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. Por ter acreditado que as pessoas podem mudar. Por ter me mostrado que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é persistente. Eles ficaram em silêncio, cada um perdido em suas próprias reflexões sobre a jornada que os havia trazido até ali. Havia sido uma estrada difícil, cheia de obstáculos e momentos de desespero. Mas havia também sido uma estrada de crescimento, de aprendizado, de amor profundo e duradouro. Isa, sim, eu te amo. Mais do que amava há 10 anos, mais do que pensava ser possível amar alguém. Eu também te amo. E sabe o que é mais incrível? O quê? É que sei que vou te amar ainda mais daqui a 10 anos. Porque cada dia que passamos juntos, cada obstáculo que superamos, cada momento de felicidade que compartilhamos, apenas aprofunda o que sinto por você. Caio a beijou suavemente. Um beijo que falava de promessas cumpridas
de confianças reconstruídas, de amor que havia sobrevivido à tempestade mais devastadora que ambos já haviam enfrentado. Lá fora, a chuva começou a cair, batendo suavemente contra as janelas. Mas desta vez, o som não trouxe melancolia ou tristeza. Trouxe apenas a sensação de paz, de lar, de duas pessoas que haviam encontrado o caminho de volta uma para a outra. A história de Isadora e Caio não foi um conto de fadas. Foi melhor que isso. Foi uma história real sobre pessoas reais, que cometeram erros reais e encontraram a coragem de consertá-los. Foi uma história sobre como o amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas escolha. Sobre como a confiança pode ser quebrada e reconstruída, mais forte do que antes. Sobre como às vezes precisamos perder tudo para entender o que realmente importa. E enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Isadora e Caio permaneceram abraçados, sabendo que haviam escolhido o amor todos os dias, e que continuariam fazendo essa escolha por todos os dias que ainda estavam por vir. Na manhã seguinte, Isadora acordou antes de Caio e ficou observando seu rosto relaxado no sono. Havia linhas que não existiam quando se conheceram, cabelos grisalhos que falavam da passagem do tempo, mas também havia uma paz em suas feições que ela não se lembrava de ter visto nos primeiros anos de seu relacionamento. Ela se lembrou da mulher que era quando o conheceu pela primeira vez, jovem, apaixonada, mas também ingênua sobre as complexidades da vida. Lembrou-se da mulher que se tornou depois de perdê-lo, forte, independente, mas também amargurada e fechada para o amor. Agora, ela era uma terceira versão de si mesma. Uma mulher que havia aprendido que a vulnerabilidade é uma forma de coragem, que o perdão é uma escolha diária, e que o amor verdadeiro não é sobre encontrar a pessoa perfeita, mas sobre escolher crescer junto com a pessoa que você ama, com todas as suas imperfeições. Caio abriu os olhos e a encontrou observando-o. Bom dia, amor da minha vida. Bom dia, em que você estava pensando? Em como somos sortudos. Sortudos? Sortudos por ter tido uma segunda chance. Sortudos por ter aprendido a valorizar o que temos. Que história intensa, não? Isadora e Caio nos mostram como o amor e a justiça podem ser entrelaçados de formas que nem sempre esperamos. Em meio a traições e ameaças, a coragem para enfrentar o passado é a única maneira de construir um futuro juntos. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.